Os segredos das 7 maravilhas do mundo. As novas 7 maravilhas do mundo são como uma coleção global de edifícios realmente incríveis e importantes da nossa história mais recente. Esses lugares especiais incluem a Grande Muralha da China, Petra na Jordânia, Cristo Redentor no Rio de Janeiro, Machu Picchu no Peru, Chichén Itzá no México, o Coliseu em Roma e o Taj Mahal na Índia. É interessante notar que a lista também inclui as grandes pirâmides de Gizé, que são realmente significativas. No entanto, apesar de estarmos fascinados por essas estruturas incríveis, ainda há muito que não sabemos sobre elas, especialmente como as grandes pirâmides foram construídas. Existem muitas ideias, algumas até sugerindo que talvez os alienígenas tenham algo a ver com isso. Mas agora, podemos estar chegando mais perto de resolver esse antigo mistério. Esta imagem interessante pode ser a chave para finalmente descobrir os segredos que nos intrigam há anos. Mas antes de mergulharmos nesse mistério, vamos explorar um pouco sobre algumas dessas maravilhas. Primeiro, vamos viajar para a China e conferir a Grande Muralha da China. A China tem uma história rica e nos deu coisas legais como papel e pólvora. Entre suas muitas conquistas, a Grande Muralha é um destaque. É uma enorme parede com cerca de 21 mil quilômetros de extensão e atravessa mais de 400 cidades. Mas eis o seguinte, e não é uma grande muralha, mas um monte de muralhas e fortalezas construídas entre os séculos 8 e 5 AC. Eles foram construídos porque diferentes partes da China estavam sempre em guerra umas com as outras, tentando obter mais terras. Pule para a dinastia Ming no século XIV, e eles adicionaram algumas das partes mais famosas à parede. Isso era principalmente para manter afastadas as tribos mongóis. Os materiais usados dependiam do que havia ao redor, como terra e madeira em alguns lugares, e materiais resistentes como mármore e tijolos em outros. Uma coisa interessante é que a dinastia Ming usava um tipo especial de argamassa feita com arroz pegajoso que é como uma cola super forte. Isso ajudou os tijolos a se unirem tão bem que as ervas daninhas não podiam crescer entre eles. Apesar do clima e dos terremotos, grande parte da muralha da dinastia Ming ainda está de pé hoje. Mas, você sabe, construir a parede mais longa de todos os tempos não foi fácil. Eles tiveram que mover pedras e tijolos gigantes montanha acima e através de lugares difíceis. Eles não tinham máquinas, então usavam seus músculos e às vezes tinham que percorrer um longo caminho, o que era muito difícil e às vezes perigoso. Infelizmente, muitos trabalhadores perderam a vida durante a construção do muro. É difícil saber exatamente quantos, mas algumas estimativas dizem em torno de 400 mil. A Grande Muralha da China é um lembrete do trabalho árduo de tantas pessoas. Embora algumas partes estejam desgastadas agora, ainda atrai milhões de visitantes fascinados por sua história. Agora, vamos para o Peru para explorar Machu Picchu. É esta antiga cidade na Cordilheira dos Andes, com cerca de 2.400 metros de altura. Este lugar é um mistério cercado por uma bela natureza. Costumava ser o lar de cerca de 300 a 1.000 pessoas. Machu Picchu foi construída pelo Império Inca por volta do século XV. Eles eram realmente bons em arquitetura, e seus prédios eram feitos de pedras de granito perfeitamente cortadas que se encaixavam como peças de quebra-cabeça, sem argamassa. Isso ajudou as estruturas a sobreviver a terremotos, o que foi inteligente. As pessoas não sabem ao certo por que construíram Machu Picchu. Talvez fosse um lugar chique para pessoas importantes, ou um local seguro durante as guerras, ou mesmo um lugar espiritual. Infelizmente, a cidade foi abandonada quando os espanhóis assumiram o controle, então ainda há muitas dúvidas. Em 1911, o explorador Irambinga reencontrou a cidade depois de séculos escondida. Desde então, Machu Picchu surpreendeu as pessoas com sua história e beleza. Por fim, vamos voltar ao Egito Antigo, onde fica a Grande Pirâmide de Gizé. Esta pirâmide foi construída em apenas 27 anos e usou mais de 2 milhões de blocos grandes, cada um tão pesado quanto um carro. Algumas pessoas até acham que os alienígenas ajudaram, o que mostra como os antigos egípcios eram incríveis. Embora não tenhamos certeza de como eles fizeram isso, as rampas provavelmente foram uma grande parte do processo. Eles moviam blocos pesados entre nós pela areia, e o truque era molhar a areia primeiro para torná-la mais dura e reduzir o atrito. O propósito da pirâmide e as pessoas que a construíram ainda são um mistério.
Pode não ter sido escravos, mas trabalhadores qualificados que eram respeitados por seu trabalho. Embora não conheçamos todos os detalhes, a Grande Pirâmide é um lembrete de como o Antigo Egito era inteligente e avançado. Então, qual é a sua opinião? Interessado em saber mais sobre as outras maravilhas do mundo? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E se você gostou desta jornada, certifique-se de dar um joinha neste vídeo e se inscrever para mais histórias incríveis. Um forte abraço.